Como prometido, estou de volta para continuar tirando todas as dúvidas sobre a tributação do não residente fiscal. Vamos ver se agora a gente finaliza esse assunto? Bora lá! Para você que já decidiu fazer a sua declaração de saída definitiva ou que já fez, mas ainda tem algumas dúvidas sobre como fica certas tributações, e para você que está assim, um passo de decidir se faz ou se não faz, esse é o vídeo. Hoje a gente vai falar sobre herança, hoje a gente vai falar sobre poupança, hoje a gente vai falar sobre um monte de coisinhas, um monte de detalhezinhos que são importantes nesse momento de decidir se a gente faz ou não faz a declaração de saída e também se a gente já fez, como fazer, os processos corretamente, pagar os DARFs e tal, fazer as declarações certinhas, porque responsabilidade fiscal a gente tem, a gente continua tendo ou não a residência fiscal, a gente continua tendo a responsabilidade fiscal. Se você tem residência fiscal, você tem um tipo de responsabilidade, se você não tem, você tem um outro tipo de responsabilidade. Então bora deixar de conversa fiada e vamos lá. Primeira pergunta. Essa é uma pergunta que já me fizeram muitas vezes aqui nos comentários, que é o seguinte: se você tem mais de 65 anos, se você recebe pensão ou aposentadoria no Brasil, se você tem residência fiscal no Brasil, você é isento. Mas e se você não tem? Você trabalhou a vida toda e tal, tem direito àquela pensão, o que é que vai acontecer? Não residente com mais de 65 anos, pessoa física com 65 anos ou mais, não residente, tem direito à parcela de isenção referente a rendimento de aposentadoria ou pensão recebida na fonte no Brasil? Não! Apenas o residente no Brasil tem direito a essa isenção. Triste, Muito triste, mas é verdade. No momento em que você informa ao órgão, à instituição financeira que você passou a ser não residente fiscal no Brasil, vai ser retido na fonte 25% da sua aposentadoria ou pensão. Então, como é feita essa retenção? Vamos ver aqui nesse perguntas e respostas, olha só. Como são tributados os rendimentos recebidos de fonte pagadora situada no Brasil por não residentes, a título de pensão alimentícia, pensão por morte e invalidez permanente ou de aposentadoria? Os rendimentos de beneficiários não residentes estão sujeitos à tributação exclusiva da fonte, a alíquota de 25%. Como eu já disse, não fazendo jus à isenção de que trata o artigo 35, blá blá blá. Cabe ao beneficiário comunicar à fonte pagadora tal condição. A alíquota de 25% em todo mundo retido na fonte, tá? Você não precisa nem se preocupar em emitir guia para pagar, você já recebe o valor com o desconto na fonte. Complicado. Próxima pergunta. Tá, Cíntia, mas eu não tenho a previdência pública, Eu tenho a previdência privada. E aí, como é que fica a tributação das previdências particulares de não residente no Brasil? Igual. Desconto de 25% na fonte. Vamos ver? Como são tributados os benefícios ou resgate de previdência complementar e fundo de aposentadoria para nome individual FAP recebidos por não residente no Brasil, mesmo que o beneficiário não tenha 65 anos ou mais? Sujeita-se a tributação exclusiva na fonte, a alíquota de 25% à totalidade dos valores pagos por fonte no Brasil e residente no exterior, a título de benefício ou resgate de previdência complementar de fundo de aposentadoria para nome individual FAP. Não se aplica aos rendimentos desses contribuintes a tabela progressiva. Então é exatamente a mesma coisa, sabe? Qualquer aposentadoria que seja pública, privada, qualquer rendimento desse tipo, tributação de 25% na fonte, tá? Considera isso, é regra, é lei, tá escrito e não tem o que fazer. Próxima pergunta, doações. Doações é uma questão importante porque quando a gente está no Brasil, a gente acaba fazendo remessas para fora, para os nossos entes queridos que estão lá fora, os nossos filhos que saem para estudar, os nossos pais que foram morar em outro país, ou então eles fazem remessas pra gente, Então doação é um assunto importante, porque tudo isso é doação, tá? Você transferir para sua filha, você transferir para seu esposo, você transferir para sua mulher que tá fora do país, que é não residente, que é de outro país, é doação. Então vamos ver o que é que diz aqui. É tributável a remessa ao exterior efetuada a não residente a título de doação? Vamos exemplificar para ficar mais fácil. O seu filho foi morar no Canadá, começou a obter renda lá e decidiu fazer a saída definitiva do Brasil para poder não ter que ficar fazendo declaração de imposto de renda no Brasil. E aí você resolve mandar um presente de aniversário. Vou mandar 50 mil reais pro meu filho que tá lá no Canadá e ele é não residente. Você é residente e ele é não residente. É tributável? Sim. Os valores remetidos a título de doação à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior sujeitam-se à incidência do imposto de renda, a alíquota de 15%, ou 25% na hipótese de o beneficiário ser residente ou domiciliado
em país ou dependência com tributação favorecida. Então sim, vai ser tributado ou a 15% ou a 25%. E aí você precisa dar uma olhada nessa instrução normativa para poder ver se o país para onde você está enviando a remessa faz parte dessa tributação favorecida. Gente, é tenso. Dinheiro circulando assim é sempre meio tenso. Vamos lá, próxima pergunta. Poupança a gente sabe desde sempre, a gente aprende desde pequenininho que não é tributado pelo imposto de renda. Mas e se você mantém a sua conta bancária aberta no Brasil? Uma conta de não residente e tem uma poupança lá e está rendendo dinheiro lá na poupança. Você é tributado? Não. A poupança é a única que você não precisa se preocupar, assim, você não precisa nem pensar sobre isso. Ela não é tributada, mesmo que você seja não residente. Vamos confirmar? As importâncias correspondentes aos juros de contas de depósito de poupança remetidas para beneficiário pessoa física não residente no Brasil são tributáveis? Não. Relativamente aos juros de contas de depósito de poupança, o não residente sujeita-se às mesmas normas de tributação previstas para o residente no Brasil. Assim, os rendimentos correspondentes aos juros creditados estão isentos. Se você tem a sua conta poupança no Brasil, aquela conta que o seu pai abriu para você, sua mãe abriu para você quando você tinha 10 anos de idade, pode manter a conta lá. Olha só que legal. Você avisa que não é mais residente, mas mesmo assim, os seus juros recebidos na conta, os seus rendimentos não vão ser tributados. Próxima pergunta. Mas antes de responder, você já curtiu aqui? Esse conteúdo está sendo útil para você? Me conte. Me conte aqui nos comentários, me conte o que mais você quer saber. Curte aqui, comenta e compartilha. Você já sabe, todo mundo tem que saber, né? Não é só você. Então compartilha com a galera. Vamos ver essa questão da herança aqui. A incidência do imposto sobre a renda retido na fonte sobre o pagamento realizado a herdeiros não residentes no Brasil. Se você é residente fiscal no Brasil e recebe uma herança, você vai pagar o imposto sobre doação e herança, mas não vai pagar imposto de renda. Se você não é residente fiscal no Brasil, você vai pagar o imposto sobre doação e herança e também o imposto de renda. A incidência do imposto sobre a renda retido na fonte sobre o pagamento realizado a herdeiro não residente no Brasil pela aquisição de direito à parcela do bem que lhe cabe em decorrência da herança. Não haverá incidência do imposto, entretanto, se o herdeiro for residente no Brasil. É isso que eu estou dizendo. O ITCMD você vai ter que pagar de qualquer jeito. É um imposto de transferência, tanto para herança quanto para doação. Mas se você for residente, você não paga o imposto de renda. E se você não for, você além de pagar o ITCMD, você também tem que pagar o imposto de renda. Próxima. Sobre os lucros e dividendos, a gente sabe que no Brasil não é tributado, porque senão você estaria fazendo uma bitributação sobre esses valores. Por quê? Quando fecha o ano contábil, as empresas pagam um imposto sobre o lucro que elas tiveram. Se elas pegam esse lucro e distribuem, e as pessoas que recebem esse lucro também pagam imposto sobre esse lucro, você concorda que esse lucro está sendo tributado duas vezes? A empresa já pagou imposto sobre esse lucro e você que está recebendo está pagando imposto novamente. Por este motivo, lucros e dividendos no momento da sua distribuição não são tributados, porque eles já sofreram a tributação no momento em que eles foram oferidos pela empresa. Considera-se a mesma regra para não residentes. Vamos dar uma olhada. São tributáveis os lucros e dividendos pagos por pessoa jurídica domiciliada no Brasil a sócios não residentes, não estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda, os lucros e dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do dia 1º de janeiro de 96 e pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos pela pessoa jurídica a seus sócios acionistas domiciliados no exterior. Então, se você é sócio de uma empresa domiciliada no Brasil, se você é funcionário de uma empresa domiciliada no Brasil e essa empresa distribui os lucros, você, sendo não residente, vai receber esse lucro sem a tributação do imposto de renda. Você vai receber esse lucro bruto, tá? O valor que lhe é devido, você vai receber integralmente. Não vai ter nenhuma retenção nesse valor só porque você passou a ser não residente, tá? Você continua tendo um dos mesmos direitos do residente. Próximo. Eu estou em um país que não tem acordo de não tributação com o Brasil. E agora? Das duas, uma. Ou você faz a sua saída definitiva rápido, ou você já passou 1 ano e 1 dia fora, não tem nenhuma vinculação financeira com o Brasil, não tem conta, não tem nada no Brasil e já é considerado oficialmente não residente. E é como se você tivesse feito a sua declaração de saída. A questão é, você não pode, de forma alguma, estar em um país que não tem acordo de não tributação com o Brasil e manter movimentações financeiras, manter uma relação financeira com o Brasil, sem ter feito a sua declaração de saída definitiva. O que é que a Receita Federal diz sobre isso?
Qual é o tratamento tributário dos rendimentos recebidos no exterior quando inexistir acordo ou lei que preveja reciprocidade? Não havendo acordo ou convenção internacional para evitar dupla tributação sobre a renda, que preveja a compensação de imposto pago no exterior, ou a isenção do rendimento recebido no exterior, nem reciprocidade de tratamento sobre os rendimentos produzidos no Brasil. Os rendimentos do exterior recebidos por residente no Brasil, transferido ou não para o país, submetem-se às disposições da legislação tributária brasileira vigente, não podendo ser compensado o valor do imposto porventura pago no país de origem. Pra gente, pessoa física, é uma questão muito simples. Se você pagou o imposto em um país que não tem um acordo, no Brasil, se a Receita Federal pegar, é como se você estivesse cometendo um crime de evasão fiscal. Você não está pagando o imposto que é devido. Por quê? Porque nesse caso o imposto é devido nos dois lugares. Então você tem que pagar nos dois lugares. Mas Cíntia, você não disse que se eu sair, ficar um ano e um dia fora, eu já sou não residente, independente de ter feito a declaração de saída ou não? Sim, se você não mantém nenhuma relação financeira com o Brasil, tá tudo ok, tudo lindo. Você não precisa comprovar nada. Mantenha aí os seus rendimentos fora, sem declarar, e não tem problema. Mas, digamos que você viaja para um país, está morando em um país que não tem esse acordo de não dupla tributação com o Brasil, mas mantém um MEI aberto no Brasil, mantém um Simples Nacional no Brasil, mantém um monte de investimentos no Brasil. Se você tem essa renda lá fora e mantém todos esses benefícios fiscais de residente no Brasil, quer dizer que você é residente fiscal no Brasil, sim. Se você não deu a saída e mantém tudo isso funcionando, você é residente fiscal nos dois países. Então você precisa pagar o imposto nos dois países. E se você não paga, isso sim é um crime, tá bom? Então é importante você perceber a situação em que você se encontra, perceber se o país onde você está vivendo tem um acordo de não tributação e se você pode estar fazendo essa bagunça fiscal aí que você está fazendo. Com os países que têm um acordo de não tributação, é tudo muito mais tranquilo. Se você está pagando em um lugar e não está pagando em outro, no final das contas, você tem como comprovar que os seus impostos estão pagos. Mas se você está em um país que não tem um acordo, fica tudo muito mais complicado. É bom você parar, respirar fundo. Tem tempos que eu não digo pra vocês respirarem fundo, né? Respira fundo, analisa a sua situação, porque pode ser que você esteja cometendo aí algumas questões meio ilegais e tal. Analisa bem. Respira. Próxima pergunta. E já que a gente já tá falando dessa questão, desses acordos de reciprocidade, de não tributação, vamos ver aqui o que a Receita Federal diz sobre isso. Rendimentos oriundos de países que possuem acordo com o Brasil. Como são tributados os rendimentos de residente no Brasil recebido no exterior na existência de acordo internacional ou no caso de reciprocidade de tratamento? Isso aqui já é o que eu venho dizendo pra vocês há muito tempo, tá? Em vários vídeos eu já venho explicando isso, mas vamos reforçar pra não ficar mais dúvida nenhuma. Então aqui ele dá uma pequena introdução que ele diz exatamente o que eu já tinha dito. Se existe acordo, a gente vai respeitar o acordo. Então, no caso de inexistência de acordo ou convenção internacional, pode existir também a reciprocidade de tratamento. No caso de reciprocidade de tratamento, se não for Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, que a comprovação de reciprocidade é dispensada, em outros países, no caso de existir essa tal dessa reciprocidade, você precisa desse documento de reciprocidade, você precisa comprovar para a Receita Federal, junto com toda a documentação, né, todos os comprovantes de impostos pagos, e com esse documento traduzido, juramentado, olha, Receita Federal, eu já efetuei o pagamento aqui no país e tal, não preciso ser tributado, por favor, não me multa, por favor, né, tenha piedade. Tipo isso. Aqui tem algumas especificaçõezinhas da Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido, mas no geral você consegue compensar. Pagou em um, não paga no outro. Basicamente é isso que acontece. E então, gostaram desse conteúdo? Se gostaram, curta aqui, comenta, compartilha. Todo mundo tem que saber. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a receita sobre investimentos diversos, mercados de ações, outros tipos de investimento. E vocês precisam ficar sabendo de tudo, né? Ficar sabendo de tudo aonde? Aqui, comigo, lógico. Aqui a gente não deixa pedra sobre pedra. Até mais!